partir de agora, Falando de Amor. Apresentação: Tatiana Benites. Olá! Seja muito bem-vinda a mais um Falando de Amor. Durante alguns minutinhos, nós iremos refletir sobre frases contidas na codificação espírita ou em livros de grandes nomes espíritas que trazem uma mensagem sobre o amor. E hoje eu trago uma reflexão extraída do livro Pão Nosso, psicografada pelo Chico Xavier. E também está no Palavras de Emmanuel. E diz o seguinte: a maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Esse texto, no livro Pão Nosso, ele se chama Convite ao Bem. Então, ele fala de como nós podemos viver no bem, fazer o bem, né? Que a gente pode refletir e fazer coisas boas antes de ter que enfrentar alguma coisa ruim, né? Então, nós temos algumas provas que nós temos que passar, sim. E nós passaremos por essas provas, sim ou sim, né? Mas tem gente que espera fazer o apelo a Deus, espera chegar em Deus só quando tem o problema, só quando chegou lá no fundo do poço, né? Quando não está bem. E a gente não precisa chegar nesse ponto. A gente pode caminhar pela senda do bem, pelo caminho do bem, sem ter que clamar a Deus quando a gente tiver um desespero somente. A gente pode, Deus sempre vai estar olhando por nós, vai estar nos escutando. Ele sabe das nossas provas e Ele sabe da nossa força de vontade de fazer o bem ou de não fazer o bem. Então, ele fala aqui no texto, né? Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. Porque quando nós estamos no meio do furacão, no meio do nosso problema, a gente não consegue ver muita luz no fim do túnel, não é? Então, quando a gente chega naquele momento de desespero, que a gente clama para Deus, é óbvio que Ele vai nos ouvir. Mas se a gente conseguir dar um passinho para trás do olho do furacão onde a gente está, a gente sai desse furacão. E a gente consegue manter um pouco mais a nossa serenidade, a gente consegue ver a situação de fora. E quando a gente vê de fora, é como se a gente estivesse vendo o nosso amigo passando por isso. E quando a gente tem um amigo passando por um problema, o que a gente faz? A gente apoia, a gente dá colo, a gente tem uma palavra amiga, a gente tem uma palavra de amor, de incentivo, de força, não é? Por que nós não fazemos isso conosco mesmos, não é verdade? A gente precisava utilizar mais isso para nós. Então, quando ele fala, né, não aguardes pelo açoite de sombras, quando você pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor, nós sempre temos a luz diante de nós. A luz sempre está ali e sempre estará, porque Deus sempre está conosco. E a gente precisa aprender a entregar e confiar. Eu espero que essa reflexão tenha servido para você e que a gente consiga o êxito de entregar e confiar, né? A gente se vê no próximo programa. Gratidão. Namastê e Namastade. Você acompanhou Falando de Amor.